Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para começar as análises do final de semana. Nesse momento comentando aí a Multi, tá? Antes de mais nada, o resultado da Infracommerce saiu agora e aquilo ali me consumiu um tempo violento. Essa análise aqui não foi uma análise das mais simples e triviais de fazer, até porque o direcionamento aqui começa aí na direção de teoria do Chevette e não mais da forma que a gente via ela antes, então tem uma mudança ali na forma como se vê a operação, continua ótima, mas por outras motivações, a gente vai entrar aqui, então acabou consumindo um tempo cavalar meu aqui, de modo que eu ajustaria as expectativas para quantas análises a gente deve ter nesse final de semana. Isso dito, empresa de bens de consumo, tá? Desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda é o que faz a Multi, a antiga Multilaser. Inúmeros produtos bem variados, de eletro a pet e papelaria, tá? Várias marcas próprias e licenciadas, a estrutura de acionistas na tela para o pause. Sinto muito ter me alongado ali no começo, mas gosto de ajustar a expectativa da galera do canal do Seguimores. Tá? A gente passa então para a evolução do preço desde a última análise, na sequência com nova queda, completamente descasado da realidade, tá? Não pela forte entrega operacional, e é aqui que a gente começa a ver a mudança ali na forma de ver a operação, tá? Que ainda não é o caso aí, a forte entrega operacional, tá? Mas pela precificação abaixo de quando em momento de completa crise, tá? Operacional e na estrutura de capital, que inclusive causou aqui parada de aporte no ativo por uns 3 trimestres, se não me engano. Tá? Isso daí você consegue acompanhar tudo nas análises do quarto trimestre do 22, primeiro trimestre do 23 e por aí vai. Tá? Não faz sentido, com tudo isso resolvido e evoluindo hoje, por mais que não em um ponto ótimo, abrindo espaço, não faz sentido que o preço continue deprimido assim, tá? Abrindo espaço justamente para mais uma alocação. Nesse caso aqui, um aumento de 29% da posição no 107, tá? Como demonstrado aí na tela, no cantinho, como sempre. Mesmo padrão ali. Tá? A gente vive o final de um momento bem ímpar com a operação, que foi comentado justamente, se encaminha aí para o desfecho positivo. Tá? O processo ocorrido explicado no vídeo do quarto trimestre de 2022, acertei aqui, aparentemente. Primeiro trimestre de 2023 ainda com efeito de migração de sistema internos. Segundo trimestre e terceiro trimestre de 2023 com acompanhamento e resultados bem negativos na operação financeira. A gente vai ver aqui um acompanhamento do anual como um todo para dar uma ideia. Eu acho que isso daqui, essa análise aqui é a análise que meio que amarra a operação como um todo, amarra a tese como um todo. Tá todos os vídeos aqui na descrição, como sempre. Nesse trimestre a gente tem a continuidade do retorno paulatino da qualidade operacional. Importante lembrar, paulatinamente, tá? Paulatino, tá? Foi sem querer a camiseta, mas acabou casando aqui. Tá? Com a operação ainda afetada por logística e câmbio, além das linhas descontinuadas ali de produtos, tá? Na direção correta, mas sem qualquer expectativa de resolução por mágica ou por manifestação do pensamento, tá? Não adianta querer desejar que, não, vai virar do dia para noite, não vai virar, tá? Aqui não é uma questão de exponencial, nem de mágica, nem nada. Aqui é um trabalho de formiguinha, paulatinamente entregando a consistente melhoria que a gente vai ver quando a gente olha um horizonte mais longo, que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente vê claramente a dinâmica, mas quando a gente olha o pontual trimestre a trimestre, fica complicado de ver ali a melhoria consistente da operação, tá? O ativo vem muito descontado, tá? Mas mostra uma dinâmica que parece exigir um pouco mais de paciência, tá? Para ver aquilo ali refletido no preço. Evolução com muito espaço ainda, mas deve demorar um pouco mais para maturação, de modo que coloca o ativo ali sem pressa para alocação no curto prazo, como a gente fez na Minerva. Na Minerva a gente fez um movimento positivo, um movimento parecido, desculpa. É positivo, mas parecido. Foi isso que eu quis dizer. De o quê? Dado que eu acho que vai demorar um delta para responder, eu não tenho pressa de sair alocando ali, dou preferência para outros ativos, caso de Grupo Casas Bahia, por exemplo. Certo? E aí, eventualmente, a gente começa a alocar mais agressivamente aqui, quando tiver justamente uma ou outra maturação, porque aqui deve levar um pouco mais de tempo para maturar. Passando a operação financeira, wait too late, tarde demais, receita líquida com um crescimento de 14,5% ano contra ano. Tá? A gente para com o comparativo aí quarter on quarter versus trimestre anterior pela clareza da sazonalidade no setor, tá? E não mais se tratar de um momento de estresse completo, onde eu tenho que ficar vendo trimestre a trimestre como é que evoluiu, independente de sazonalidade. Então aqui, quando relevante, a gente faz uma citação ao trimestre anterior, mas quando não relevante, o que é importante é ano contra ano, certo? Não dá para querer comparar quarto trimestre, Natal, Réveillon, final do ano com primeiro, segundo trimestre, que não faz sentido. Tá? Então a gente comenta apenas como relevante.
Aqui ainda acaba tendo uns casos, mas basicamente isso. A gente tem forte melhoria na margem bruta, 33,1 pontos percentuais de melhoria ano contra ano, tá? Era negativa antes, indo ali para 23,7%, buscando velocidade de cruzeiro acima dos 30%. Então ainda temos um baita de um espaço aí para galgar para chegar no ponto ótimo. Leve queda versus trimestre anterior, para manter a referência, porque a gente vinha numa recuperação consistente, então aqui ainda faz diferença ali a questão do trimestre contra trimestre. Tá? Então uma leve piora aí. O EBITDA continua crescimento, tá? Continua com crescimento, vindo de um negativo ano contra ano, e a continuidade da evolução do trimestre passado, que tinha passado ali para o positivo, então já tinha resolvido um delta, e agora começa a crescer e de fato ganhar alguma relevância, ainda muito longe de algo próximo de positivo quando eu olho o horizonte médio e longo prazo para a operação. Tá? No prejuízo líquido, aí sim vale uma abertura, dado que a absoluta maioria do efeito negativo é cambial, tá? Como a gente vê na tela no trimestral e no anual, certo? A gente tem ali as marcações de quanto é que daquilo ali é cambial, tá? Parte já recuperada com o retorno do dólar, como a gente vê nesse próximo quadro, tá? Forte volatilidade no ano, então é algo aqui que de fato acaba afetando a operação de forma um fator exógeno que acaba dando uma paulada aqui na operação no resultado contábil entregue, mas nada que propriamente seja problemático. Tá? Não me assustaria, dificulta um pouco, sim, atrapalha um pouco, sim, mas a gente vê ali, eu vou mostrar daqui a pouco aqui a discrepância entre precificação e entrega operacional, e vocês vão entender que teoria do Chevette aqui faz sentido, certo? É como querer reclamar, mas o Chevette não é o melhor carro do mundo e o som não tem Apple Play, blá, blá. Sim, mas eu tô pagando um preço por aquilo ali que é diferente do que eu pagaria por uma BMW, certo? Ou um Audi ou um Mercedes. Não me assustaria se a operação buscasse atuar mais fortemente com hedge cambial. Até o momento eu não vejo muito movimento nessa direção, mas olha, não acho que seria negativo, certo? Procurar, especialmente nesse momento de maior volatilidade, dar uma protegida aí da operação com hedge cambial, talvez um swap, alguma coisa assim. Tem que avaliar isso daí, custo e tal, mas acho que não me assustaria se a operação pensasse nisso. Temos em outros fatores afetando negativamente o resultado, a parte de logística, na tela que vem se normalizando, certo? Detalhe por detalhe aí, só para informação de vocês. Como dito, essa análise aqui ficou bem completinha e de fato muda aí a dinâmica da visão da operação. Assim como a parte de produtos descontinuados com forte efeito no faturamento no ano, tá? E obviamente acaba afetando a margem bruta, né? Eu estou descontinuando, estou começando a liquidar e por aí vai. Tá? Parte do processo de adequação da estratégia do portfólio de produtos que a gente comentou inúmeras vezes em várias análises anteriores, mas que vem produzindo efeito e logo deve deixar de ser um problema, dando espaço para produtos alinhados com a estratégia e efetivamente refletindo positivamente na qualidade operacional do consolidado entregue consistentemente de uma forma mais casada com níveis esperados da entrega da operação. Um último pedacinho do due diligence a gente tem nos estoques, tá? Apenas para a informação de vocês agora, que se encontram em momento alinhado, a gente vai ter composição de estoques consumindo caixa nesse curto prazo, nos próximos 2 trimestres, e a gente volta à geração de caixa no segundo semestre de 2025, então na segunda parte do ano. Tá? Nada que chame atenção, tudo dentro do esperado, a operação tem que ir numa direção positiva, a gente está com caixa líquido, mesmo que a gente comece a tender ali para alavancar a operação, é mais do que natural, o que a gente não podia era ter problemas com o Covenant que a gente teria em 2023, agora isso deixa de ser uma questão, dado que a gente já está aí com geração de EBITDA positivo. Antes, lá naquela época a gente estava com a EBITDA negativo, tá? Só para lembrar. Antes de passar a alavancagem, aí sim, é uma parte bem relevante aqui, eu gostaria de evidenciar o direcionamento positivo da operação, tá? Quando eu olho um pouco mais aberto o prazo, certo? Eu deixo de olhar, de colar a cara na floresta, na árvore, e passo a olhar uma visão mais ampla, a floresta como um todo, certo? Então, olhando para o ano, a gente vê a clara deterioração da operação no ano de 2023, certo? E aí, quem quiser aqui embaixo na descrição voltar nas análises, vale a pena ver o processo que se passou para entender o quão discrepante é o preço hoje em dia, tá? Sem nem falar, aí eu estou falando só da entrega operacional financeira, sem nem falar no risco com a estrutura de capital, que é outro ponto que é comentado nas análises, mas que aqui a gente não consegue ver, dado que a gente está falando do operacional financeiro. E a gente vê justamente a reestruturação da operação reduzindo consideravelmente o faturamento, certo? No ano contra ano aí, tá? Reajustando a operação e recobrando fortemente a qualidade quando eu olho ali lucro bruto e margem bruta. Então eu tenho uma evolução muito forte do desastre que foi 2023, ainda aqui com espaço forte para melhoria no EBITDA, que ainda está muito fragilizado. Tá? Ainda assim, olhando os níveis terríveis de 2023, e eu foco, olhem os níveis de 2023, ao olhar o preço do ativo,
versus o período em questão derretendo, certo? A gente tem uma queda daquele período trash para o período mais positivo de hoje. A gente tem uma queda no preço do ativo de 48,5%, como vê-se na tela, o que não faz absolutamente nenhum sentido. E aí, aqui se confirma especificamente a teoria do Chevette, certo? Eu tenho um ativo que está rendendo super bem? Não. Eu tenho um ativo que está rendendo no máximo? Não. Eu tenho um ativo que está próximo de virar e exponencial? Não. Eu tenho um ativo que rende de uma forma sadia, com perenidade. Eu consigo levar isso daqui para o médio e longo prazo e ele vai sobreviver e vai melhorar paulatinamente e eventualmente vai atingir o ponto ótimo. E a precificação está precificando o fim do apocalipse, do absurdo, do filho do Satã na Terra ou qualquer coisa do gênero. Apocalipse, meteoro, o diabo 4. Certo? E isso daí não faz nenhum sentido. Por isso, teoria do Chevette. É a melhor operação do mercado? Não, não é. Mas a precificação está ridiculamente muito descasada, de forma que, como investimento para a gente, de alocação de capital versus a entrega da operação para a maturação do ativo, faz muito, total, completo sentido, certo? É basicamente dinheiro de graça. A parte ali de perenidade da operação não é mais uma questão, sobrevivência da operação não é mais uma questão, é pura e simplesmente aguardar paulatinamente ir numa direção positiva. A operação continua mantendo a posição saudável de caixa líquido, em 96,8 milhões, como a gente vê na tela, obviamente uma forte redução versus o trimestre anterior, isso tudo previsto já, certo? Comentado inclusive no aquecimento, com queima de caixa, como comentado para recomposição de estoques. Tá? O cronograma de pagamento muito tranquilo, sem qualquer questão em alerta. Na tela, a gente passa, para dar um pouco mais de cor, a dinâmica anual de canais de vendas, apenas para informação, para o pause na tela. Tá? A gente vê ali os canais evoluindo ano contra ano. Eu botei o anual para dar uma visão mais ampla. Aqui não precisa ficar o trimestre a trimestre. Acho que é mais interessante ver o panorama dos últimos 3 anos. Tá? E continuando a dar um pouco mais de cor, a gente tem os segmentos, tá? Também anual. Ajuste aí de mix consistentemente sendo feito com enxugamento dos produtos menos rentáveis, algo que a gente acompanhou trimestre a trimestre tem algum tempo já. Tá? E para fechar o quadro, a gente tem aí parcerias na tela com discriminação de tipo de parceria, o que eu produzo, o que tem risco comercial, o que não tem, tá? E gradiente de mais ou menos rentável para a operação. As que são menos rentáveis não quer dizer que são negativas, quer dizer que são operações que a gente tem ali um risco menor e rendem ali um delta menor para a gente, mas são operações que agregam ao portfólio de modo a não tomar risco que a gente não tem interesse de lidar, ou que é algo que foge da nossa expertise, ou que pode vir a gerar problemas como o que a gente teve com o smartphone e está descrito nas outras análises aqui nessa operação. Tá? Isso dito, a gente tem aqui, neste momento, a clareza, tá, de clássica teoria do Chevette, a empresa ainda patinando na entrega operacional, nenhum segredo com relação a isso, mas com forte recuperação, tá? Com efeito de fatores exógenos ainda incomodando, ou seja, tem alguma fragilidade ali de bambear, tá? E estrutura de capital resolvida, tá? Com um preço que não faz absolutamente nenhum sentido, como visto no comparativo dos últimos 3 anos que a gente viu agora há pouco. Tá? Eu vejo o investimento como extremamente positivo. Lembrando, eu como investidor, eu ganho dinheiro quando eu pego a discrepância entre preço e entrega operacional. Não interessa, a entrega operacional não é a melhor do mundo. Eu não ganho grana quando eu pego uma operação que lucra. Eu ganho grana quando eu tenho discrepância entre o preço que eu pago e o que a operação está entregando e a distância que tem daquela maturação. Certo? Então, mesmo com mais tempo para maturação, um investimento extremamente positivo. A minha posição está aqui do lado. No 4,90, triplicada a posição total. Tá, o 6,75 ele foi uma borrifada, é algo antigo aqui no canal. Para quem quiser procurar ali no canal, procure em borrifada na conta da Warren. 4,90, triplicada a posição toda. 3,40, 64% de aumento. 2,41, 40% de aumento, sempre referente a tudo que veio antes. 28%, 2,05, 28% de aumento. 1,74, 27% de aumento. E 1,07, 29% de aumento. Tá, então venho reduzindo o preço médio agressivamente, zero de preocupação com relação à operação. Tá, a gente teve ali uma diluição agressiva do preço médio até agora, não devia ter calculado o preço médio, não calculei. Tá, a teoria do Chevette, basicamente aqui um custo de oportunidade aqui absurdamente muito positivo no ativo, mesmo não sendo a operação que entrega o melhor resultado operacional financeiro. E dúvida? Dúvida está sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí. Eu não sei mais quantas análises vai ter, porque de fato isso daqui me consumiu. Tá? Valeu, galera. Beijão.